Olá, crianças. Hoje nós vamos contar a história falar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens que está lá em Mateus, capítulo 25, do verso 1 até o 13. E era Jesus explicando para os seus discípulos sobre o reino dos céus. Pensa, vamos viver num reino. Há um reino em que Jesus fala que o reino dos céus ele é comparado a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Na verdade, essas 10 virgens, elas eram acompanhantes da noiva durante a preparação para o casamento. E a preparação do casamento era bem legal. Então, essa parábola nos conta uma história sobre uma história de amor e também sobre uma história de justiça. Fique bem ligadinho que você vai entender porque se trata de uma história de amor e porque se trata de uma história de justiça. Como nós falamos, se trata de uma história de amor porque fala de um casamento. O casamento é uma festa, até hoje o casamento é muito especial. Para a noiva e para o noivo é o momento mais especial da história da vida deles. E naquela época havia uma preparação, na época de Jesus. O noivo encontrava-se com a família da noiva e falava assim pro pai da noiva, ó, eu vou me ausentar por um tempo para preparar a casa onde nós vamos morar, para organizar tudo que nós vamos precisar para viver depois de casado, para construir uma família. Vou preparar a festa de casamento. E naquela época, acredite, a festa de casamento durava 7 dias. E era tudo por conta do noivo e do pai do noivo, que organizava tudo na casa do pai do noivo. E era uma festa inimaginável, aquela festa, tudo muito, muito especial, tudo de melhor preparado por eles. E então, o que acontecia? Depois o noivo iria fazer isso, sair para preparar, mas ele não sabia, a noiva ficava em casa, mas a família dela não sabia exatamente quando que o noivo ia voltar. E essas virgens, elas eram como se fossem acompanhantes da noiva mesmo, ajudando a noiva a preparar o enxoval. E elas tinham lâmpadas para que quando o noivo viesse, elas pudessem iluminar o caminho no início da tarde, para que a noiva pudesse ir para a casa do noivo, para que eles pudessem começar a festa, para que todos os convidados pudessem começar a festa e festejar lá por vários dias. E assim aconteceu, que a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que que pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. Mas o que aconteceu? 5 delas, olha aqui, eu até coloquei, 5 delas levaram, aliás, as 10 levaram as lâmpadas, mas 5 não levaram o azeite. E o que acontece? O azeite era aquilo que mantinha as lâmpadas acesas. E eu penso que que naquela noite, por aqueles dias, elas já deveriam ter ouvido pela cidade. Olha, eu acho que o noivo já está acabando de fazer a preparação. Eu ouvi falar que o noivo já está terminando. Então, eu acredito que elas deveriam estar mais atentas naqueles dias. Só que 5 não tinham o azeite. E não é que naquela noite o noivo apareceu à meia-noite, no horário em que é mais escuro, e elas precisavam do azeite para iluminar a noiva, seguindo o noivo. E acontece que essas 5 virgens, a Bíblia fala que elas eram imprudentes, não tinham azeite. E o azeite, ele fala sobre o Espírito Santo, aquilo que nos alimenta para manter a luz de Deus, né, acesa em nós. E ela é algo que é feita individualmente, de tal forma que na história as virgens que tinham o azeite não podiam compartilhar com as que não tinham. É algo individual que depende de cada um de nós. E é algo tão pequeno, porque o noivo a única coisa que elas tinham a responsabilidade era essa, de guardar o azeite, porque a festa já estava sendo preparada pelo noivo, já estava tudo sendo pago e preparado pelo noivo. A única coisa que o noivo esperava delas era isso, que elas estivessem lá com a lâmpada pronta para que a noiva pudesse desfrutar daqueles dias
tão especiais e que também as virgens iriam, né, aproveitar, mas elas foram imprudentes e não guardaram o azeite, né? E depois que todos foram para a festa, a Bíblia fala, quando elas ouviram falar que o noivo já estava chegando, o barulho falando que o noivo vem, elas correram para comprar o azeite, mas quando elas voltaram e chegaram na festa, as portas já estavam fechadas e as pessoas já estavam comemorando e elas não podiam mais entrar. E elas ficaram tão assim, tão tristes, tão amargas, choraram amargamente porque elas perceberam que o que elas precisavam fazer era tão pouco, né? E a Bíblia fala que é para a gente estar, que é para a gente vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Que o amor de Deus é tão grande como o amor daquele noivo por aquela noiva. Nós esquecemos de falar sobre a justiça, não é mesmo? A justiça é o momento em que o Senhor ele não poderia ser injusto com aquelas 5, eu coloquei 5 florzinhas para representar aquelas 5 virgens que cumpriram com o que elas tinham que fazer e agora estavam desfrutando do melhor de Deus. Assim também somos nós. O que Deus quer de nós é algo tão pequeno diante do amor tão grande que Ele tem por nós. É que nas pequenas coisas a gente alimente o Espírito dele dentro de nós, seja com palavras, seja com gratidão, seja reconhecendo Ele em todas as coisas, na natureza, na provisão que Ele tem pelas nossas vidas. Isso nos dê um coração grato mesmo e nos faça reconhecer também os sinais de que Ele vai voltar, né? Que nós já temos a palavra dele nos falando que um dia Ele vai voltar e a cada dia esse dia está mais perto. E o que para nós é simplesmente lembrar dele todos os dias, é querer que Ele volte, é estar atento aos sinais de quando Ele vai voltar. Então que possamos aprender a receber o amor desse noivo, a querer estar nesta festa que o noivo tem preparado e alimentar a lâmpada do nosso coração com o Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração. Para a gente completar a nossa lição e memorizar o versículo que está lá no Salmo 119, 105 e diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos de novo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Novamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Novamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. E agora vamos ficar com a musiquinha que a tia Renata vai interpretar para a gente. Bem legal. Até mais, crianças. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. É sim! Pode entrar! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar
Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Ding-dong. Tem alguém morando aí nessa casa. É Jesus quem mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha. Ei, vamos cantar juntos? Quero ouvir. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta, campainha.